Gravando. Voltando ao assunto da aula. Desculpem, eu tive que gravar um vídeo porque ele vai até 30 minutos. Então, se extrapolar os 30 minutos, realmente nós não conseguimos ver a aula inteira, tá? Então, falando do Michel Foucault. Michel Foucault foi um filósofo que viveu até a década de 80, tá? Ele escreveu vários livros, né? Um filósofo francês. Ele era homossexual, tá? E ele escreveu um livro chamado A História da Sexualidade, onde ele observou que na civilização contemporânea fala-se muito sobre sexo, valendo-se sobretudo do discurso científico. Para ele, a ciência naturaliza o sexo, tá? Reduzindo-se a uma visão biologizante. Ao mostrar-se como algo natural, estabelece padrões, o que é normal ou patológico, classifica tipos de comportamento e aprisiona os indivíduos por meio do sexo regulado e vigiado. Ou seja, ele faz uma crítica a essa ideia de que o normal é que só existem casais héteros e não casais homo, né? E hoje a gente sabe que existem tanto casais héteros como casais homossexuais, né? E eu vi um gráfico antes, esses dias, até achei aqui, ó. Eu vou até mostrar para vocês, tá? Eu achei até interessante ontem, quando eu estava fazendo a aula para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar nesse livro. Bem rapidinho aqui, ó. Aqui, ó. Que eu vou falar sobre a questão do feminismo também, né? Neste gráfico aqui, ó, mostra que as agressões com pessoas de relações homoafetivas, tá? Ali, ó, tá? Ela equivale basicamente a 0,34% de agressões. Em relação aos casais heteroafetivos, é em torno de 82,53%. Ou seja, você tem mais violência com casais de homem e mulher do que casais homem-homem e mulher, tá? Então isso mostra, né, que de certa forma, numa questão científica, né, eu subentendo que as relações homossexuais elas podem ser consideradas como um princípio de evolução humana, tá? De que o ser humano está evoluindo para outras relações, né? Não só a relação de homem e mulher, que cabe num princípio principal, né? O primeiro deles é a reprodução, né? Depois também foi anexado junto com essa evolução da reprodução humana, né? Uma questão racional, a prática do prazer, né? Porque o prazer ele faz parte do ser humano, né? A gente tem emoções, a gente tem sentimentos e isso é feito dessa forma, tá? É natural. Então, o Foucault ele tenta colocar, por exemplo, que a questão do homossexual é natural, né? A pessoa nasce com esse desejo pela pessoa do mesmo sexo, né? Não é uma doença, como muitos pensadores da década de 80 e 70 diziam, né? Que era uma doença que precisava ser curada e que muitos políticos dizem que tem que ter a cura gay, né? Ou seja, você colocar a condição da homossexualidade como sendo uma doença é uma forma pejorativa, uma forma de preconceito contra essas pessoas que lutam por esses direitos, né? Então a gente tem que ter um certo respeito, por quê? Porque eles são humanos, né? Como nós, só eles têm desejos e opções sexuais diferentes da nossa, né? Ou seja, então há, digamos, essa situação, né? De que a gente tem que saber respeitar, né? Que é uma questão natural, né? Eu não sei dizer se às vezes eu penso que é uma opinião, ou uma opção, ou é uma questão de modinha, mas eu não tenho conhecimento científico para falar basicamente sobre isso, né? Eu não estudo sobre isso, eu não tenho conhecimento sobre isso. Mas o que eu tenho de conhecimento é que o que os pensadores dizem, né, é que é uma condição natural, né? E é um ser humano, né? Só tem a tendência a querer ter o prazer sexual com pessoas do mesmo sexo, né? Bom, voltando aos próximos assuntos, nós temos também a questão do Gilles Lipovetsky, né, que eu falei naquela atividade anterior, né, do chamado individualismo exacerbado, da globalização, né, essa ideia da pessoa se tornar individual,
de ter os seus interesses narcisistas, né? De pensar em si próprio, ego, tornou-se de uma forma geral, né? Massivou-se para a sociedade. Então, a sociedade se tornou tão individualista que hoje ela não pensa mais nos outros, né? Agora está se voltando a pensar, né? Agora está se voltando a pensar que existem outras pessoas que podem ficar doentes, que precisam ser cuidadas, que tem pessoas que precisam de alimento, estão disponibilizando, empresas doando dinheiro para combater a essa pandemia, investimentos do governo para combater, distribuindo dinheiro para as pessoas que não têm emprego. Ou seja, está se pensando, né, de que existem pessoas que podem passar fome, né, que podem não ter emprego. Ou seja, isso é uma preocupação que o Estado já devia ter tido há muito tempo já, né? Agora que está se pensando isso, ó. Ou seja, isso é um papel, né? A sociedade tem que pensar assim também no outro, não tem que pensar só em si mesmo, porque essa ideia de pensar no individualismo, na ideia do egoísmo por si mesmo, tá? Isso acaba gerando a um capitalismo, digamos, radical e perverso. Ou seja, as pessoas acumular tudo para si e não pensar nos outros. Isso é realmente complicado, né? E daí quando você precisa curar uma doença, né? A gente precisa dos outros, porque quando a gente tem um problema e não consegue resolver, a gente sempre precisa do outro para nos ajudar. A gente tem que pedir ajuda, gente. A gente não tem que tentar ficar fazendo todas as coisas sozinha. Se você realmente não consegue fazer uma coisa, você tem que pedir ajuda para alguém, tá? Você não é uma ilha, tá bom? Você tem que pensar que as pessoas estão ali para te ajudar. Ah, tem alunos aqui que não conseguem ter acesso à internet. Ajude os colegas, pessoal. Eu estou vendo que tem muita gente com dificuldade. Eu sei que até eu tenho dificuldade de mexer nesse processo tecnológico. Mas a gente tem que tentar pedir ajuda para quem sabe. Certo? Então vamos fazer as atividades, vamos estudar, pessoal. Não é porque não tem aula na escola que não tem que estudar. Tem que estudar sim, tá? Vocês têm internet, tem tudo na mão para fazer isso, tá bom? Continuando, terminando o assunto, eu vou falar sobre a questão da mulher, tá? Então, o porquê que hoje existem tanto violência contra a mulher? No jornal vocês assistem toda hora uma mulher sendo morta, violentada, xingada pelo marido. Por quê? Porque nossa cultura, ao longo da colonização do Brasil, ela foi uma cultura patriarcalista, ou seja, o patriarca sendo o pai que mandava nas coisas, né? Ou seja, o patriarcalismo é um sistema no qual os papéis de liderança política e econômica, assim como a autoridade moral, são reservados às pessoas do sexo masculino. No ambiente familiar, o patriarcado implica o domínio do homem sobre a mulher e os filhos. Na época colonial do Império, o principal exemplo de família patriarcal era o senhor do engenho, né? Que tinha como autoridade sobre os demais membros da família, além de exercer seu poder sobre o agregado, o escravizado e o empregado. Ou seja, aquela ideia de que o homem manda e a mulher obedece, né? Isso é uma coisa que ficou culturalmente ao longo dos séculos e é uma coisa muito difícil de fazer com que a sociedade repense que a mulher também tem seu papel dentro da sociedade, né? E que eu já falei muitas vezes em aula sobre isso com vocês lembram muito bem. O Código Civil Brasileiro de 1916, tá? Foi plenamente revogado com a promulgação do Código de 2002 e estabelecia condições desiguais para homens e mulheres, tá? Segundo o Código de 1916, a mulher casada tinha que pedir autorização ao marido, tá? Olha só como é que é. Para trabalhar, realizar transações financeiras e fixar residência. Além disso, o marido podia pedir anulação do casamento, alegando que a mulher não era virgem. Ou, se casar, o pai podia deserdar a filha se tivesse comportamento considerado desonesto, que tivesse relações sexuais fora do casamento. A discriminação contra a mulher, portanto, tinha uma base legal. Então havia uma base legal no Código Civil de 1916 de que a mulher tinha que estar inteiramente submissa aos seus maridos, né? Até na Bíblia tem isso, né? E às vezes os padres, os pastores leem, né? E as pessoas acabam, né?
obedecendo o que está escrito lá, né? E você vê muito isso em cultos aí bíblicos afora no Brasil, que hoje até eu assisto e eu fico meio que apavorado de ver. Hoje, a discriminação ainda é percebida, mas sob formas diferentes, tá? Ainda existe a subjugação da mulher, mas de formas mais, digamos, veladas, tá? Em uma entrevista de emprego, por exemplo, pode ser natural que o entrevistador pergunte a uma candidata se ela abriria mão da carreira no futuro para construir uma família. Nas diferentes perguntas dificilmente essa pergunta é feita para um homem, né? Mas geralmente para a mulher, tá? E quando uma mulher conquista mais espaço no mercado de trabalho, nem sempre seu parceiro se mostra disposto a dividir os trabalhos domésticos. Isso sem falar das diferentes formas de violência contra a mulher que ocorre em todas as regiões do Brasil e em todas as classes sociais. Você vê marido batendo em mulher porque não quer terminar o relacionamento. Você vê cara batendo na mulher porque está trabalhando e ele está desempregado, né? Ou seja, o homem perdeu o seu posto e ele não aceita isso, né? Então você vê muito sobre isso. Eu fico de cara porque eu, como um homem, eu fico pensando da seguinte maneira, tá? Existem muitas mulheres no mundo, tá? E o homem fica brigando por causa de uma mulher que não quer mais ficar com ele? Ah, por favor, né, gente? Vamos tomar consciência. Pode ser que você consiga encontrar mais pra frente, se você não teve uma relação boa com aquela pessoa, você vai conseguir encontrar uma pessoa muito melhor do que aquela que você já estava, né? Às vezes, não é pra você ficar com ela a vida inteira. Você pode casar com outra pessoa, né? Você é livre pra fazer isso, né? Agora, você não precisa agredir a pessoa, né? Ela é uma pessoa, ela é uma mulher, ou ele é um homem, né? E você tem que saber respeitar, como eu comecei falando na aula sobre isso, tá? Bom, o patriarcalismo não é uma condição natural da humanidade, tá? Pois sempre existiram sociedades matriarcais, né? As primeiras sociedades, elas eram formadas por mulheres, né? Porque a mulher... Eu falei isso no primeiro ano para vocês, lembra? Que a mulher, ela tinha a função muito mais importante que o homem, porque além dela procriar, ela gerar a vida, né? Ela tinha essa importância, a fecundidade, né? E a sobrevivência do ser humano. Por isso que ela era colocada como uma deusa, né? Na religião da bruxaria, por exemplo, ainda a mulher é valorizada mais do que o homem, tá? Pois existiu sociedade marcada, assim como um sistema igualitário. Além disso, as mulheres são capazes de exercer papéis importantes em contextos específicos, seja qual for o tipo de sociedade, mesmo na patriarcal. Então, nós temos uma diferença entre homem e mulher, tá? A diferença seria a diferença entre comportamentos, né? Tem comportamentos que o homem faz e comportamentos que a mulher faz. Porém, eles são iguais em trabalho, em questões de carreira de estudo, em questões em questão social. O homem pode limpar a casa, a mulher também pode. A mulher pode trabalhar fora, o homem também pode, né? A mulher pode conquistar mais coisas no emprego, o homem também pode. Nisto eles são iguais. Agora, em situações, digamos, psicológicas, né? Em relações de personalidade, né? De coisas que o homem, digamos assim, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, a maneira de falar, isso eles são diferentes. Isso a gente não pode igualar certas coisas, tá? Porque não tem como igualar, tá? Porque há uma diferença. Essa diferença tem que ter. Não me entendem mal. Eu não tô querendo ser machista aqui. Eu tô querendo falar que existe uma diferença, tá? E que essa diferença ela tem que ser respeitada também, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Hoje a discriminação ainda é percebida mais sobre... aqui já falei. Tá. Além disso, as mulheres são capazes de exercer esse mesmo papel. Nas revoltas camponesas contra o aumento dos preços de cereais na Inglaterra no século XVIII, por exemplo, as mulheres ocupavam posições de destaque. Via de regra, o patriarcalismo tem sido a norma no Ocidente, desde a antiguidade. Basta constatarmos a escassez de mulheres na história da filosofia. Por mais que as mulheres do passado tivessem contribuições importantes para a história do pensamento, variados mecanismos de exclusão contribuíram para silenciar suas vozes, com poucas e notáveis exceções, né?
nós não temos muito mulheres dentro do pensamento filosófico, né? É uma que outra que teve um certo pensamento, né? Então é muito pouco que nós temos de contribuição feminina, né, dentro do pensamento, porque elas foram subjugadas. Mas as mulheres participaram da Revolução Francesa, né? Elas participaram, digamos, do início do cristianismo, tá? Como movimento de uma doutrina criada no Ocidente, em Roma, tá? Foram elas as que levaram para frente essa questão. Então, muitas outras situações que vocês vão achar na história, vocês vão encontrar o papel das mulheres, né? Ah, só que nós tivemos algumas filósofas, dentre elas Simone de Beauvoir, tá? No início do século XX, né, casada com o Jean-Paul Sartre, ela escreveu um livro chamado O Segundo Sexo. A experiência vivida enfatiza os mecanismos de cultura de opressão masculina, desenvolvendo uma análise profunda e abrangente das ideias e práticas que contribuem para a subordinação da mulher ao homem. Nesse sentido, a autora era enfática ao ressaltar que as diferenças no modo como eram educados rapazes e moças resultavam em modos também diferentes como eles se desenvolviam e se relacionavam com o mundo e consigo mesmo. Ou seja, ela quer dizer o seguinte, tá? Que existe uma forma de educação do homem e da mulher, tá? Em que a mulher já é projetada para ser submissa nessa educação e que o homem já é projetado para ter mais liberdade. Então ela faz uma crítica nesse livro chamado Segundo Sexo, que é em 2 volumes, né? Que fala justamente sobre a questão, né, da diferença de que a mulher e o homem elas são educadas diferentes e que precisa se ter uma certa liberdade para que a mulher também tenha, né, as mesmas condições que o homem. Só que naquela época havia muita submissão, né? Pleno fim da Segunda Guerra, ainda, né, o homem ainda mandava de uma certa forma na cultura, então havia esse debate, né, da Simone de Beauvoir, né? E ela é considerada uma das maiores feministas do momento, autoras do movimento feministas hoje no Brasil e no mundo, né? Além de outras aí que nós temos também como estudos, né, que apontam sobre a condição, né, da mulher. Só que infelizmente, né, até hoje na nossa sociedade brasileira, né, a mulher continua ganhando menos que o homem em sentido de condições de trabalho, né? Sempre eles optam mais pelo homem do que pela mulher para trabalhar, sendo que as mulheres hoje são maior parte no número de chefes de famílias em sentido social no Brasil, tá? Então a gente tem que saber valorizar, né, a mulher nessa condição de igualdade ao homem, certo? Porque os dois têm essa igualdade em todos os sentidos, né? Só naquilo que eu falei que há uma certa diferença na questão de comportamento entre homem e mulher, tá bom? Bom, eu vou encerrar por aqui, pessoal, né? Colocando aquela condição que eu tinha falado sobre a mulher, agora que eu me lembrei, que eu tinha falado uma vez para vocês na aula, que você tem uma prioridade, né, numa escala social. Acho que o professor Robson já até falou isso em aula, que você coloca primeiro o homem branco, né, depois o homem negro, a mulher branca e, por fim, a mulher negra, que é a que menos tem chance, digamos, né, dentro de um contexto social e de trabalho, o que é ruim, né, que todo mundo deveria ter, por mais que a sociedade ela digamos, tem uma diversidade de etnias, eu acho que isso tem que ser superado, né? O Brasil é um país com várias nações dentro, então a gente tem que saber superar todas essas diferenças, tanto social, econômica, étnica ou de gênero, tá? As pessoas têm que buscar uma certa consciência, né, de que a sociedade mudou, o comportamento das pessoas tem que ser mais respeitável, mais democrático em si, né? Mas isso tudo é uma luta constante, que só a educação, como agora, a gente, né, vocês que são a futura geração, podem resolver este problema, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui, tá? Dizer que vocês façam a prova, tá? Me mandem, postem ela, tá? Assistam esses 2 vídeos, que são os vídeos da revisão da aula, tá bom? E aí pela quinta ou sexta-feira eu vou corrigir esses trabalhos de vocês, tá?
que vão ser feitos, junto com as recuperações que eu vou mandar também durante a semana, tá? Tanto a recuperação da prova como a recuperação de trabalhos, porque não tenho mais tempo de fazer isso e infelizmente ficamos distantes para tentar. Eu não consegui me organizar de fato, né? Ontem eu tentei passar essa aula, mas eu estava muito mal de saúde, eu estava com uma dor de cabeça e com uma gastrite muito forte. Então eu acabei não conseguindo gravar essa aula. Então hoje, como eu acordei melhor, eu resolvi gravar para vocês e passar para vocês essa aula, sendo que espero, né, que vocês façam as atividades, aquelas anteriores também, e a prova e as recuperações que eu vou mandar, tá? Por favor, eu peço, façam um esforço, tá? Senão vocês vão ficar com nota baixa em filosofia. Aí nós vamos ter que repensar dentro do conselho de uma maneira bem complexa se vocês vão ser aprovados ou reprovados. Eu não quero reprovar ninguém, mas gostaria que vocês pelo menos tentassem fazer. Não é difícil, pessoal, tá? Um grande abraço e desejo a todos um bom fim de semana.